filhos. Aqui a primeira parte, depois nós vamos falar sobre as outras leis. Quero relembrar com você as 3 leis sistêmicas que regem os relacionamentos de casal, os relacionamentos humanos, dentro da visão sistêmica. As leis são o pertencimento, a ordem ou hierarquia e o equilíbrio. Nós falamos amplamente sobre essas leis lá no primeiro degrau e depois viemos falando ao longo dos outros degraus. E aqui é muito importante você saber, primeira coisa, a lei do equilíbrio, dessas 3 leis, a lei do equilíbrio, ela não existe no relacionamento entre pais e filhos. Vou explicar direitinho para você compreender. O que acontece? Na relação entre os pais e os filhos, não existe equilíbrio, ou seja, embora haja da parte dos filhos, na imaginação dos filhos, uma obrigação em retribuir a vida que receberam, porque veem isso como um grande presente recebido dos pais, embora exista na imaginação desse filho essa obrigatoriedade em devolver algo na mesma magnitude do presente que recebeu, isso é desnecessário e muitas vezes causa prejuízo para o relacionamento quando o filho tenta fazer essa devolução, essa retribuição. Por quê? Porque pela lei do equilíbrio, nós temos que dar e receber em igual medida. Só que na relação com os pais, nós temos que ser amplamente, grandemente humildes e reconhecer que os pais deram e a gente vai receber. E nem se a gente quiser, a gente vai conseguir retribuir à altura, porque a gente não consegue dar aos pais algo tão grandioso quanto a vida. Mesmo que um filho salve a vida do seu pai, ele não deu a vida ao seu pai. Quem deu a vida ao papai e à mamãe foram os avós. Então, existe na fantasia da criança, e aí você que tem filhos, é bom que você saiba disso, e é legal também você saber que quando você era pequeno, talvez de uma forma muito sutil você também quis retribuir, e às vezes agora, ainda adulta, você sinta essa obrigatoriedade em retribuir a vida que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Só que você vai ver como a gente faz para equilibrar isso que a gente recebeu, que na verdade não é um equilíbrio, é o exercício da gratidão. Então, internamente, os filhos, ao fazerem esse movimento de retribuir os pais, eles acabam invertendo a ordem na tentativa de recompensá-los, sendo que seria suficiente se eles fizessem o exercício da gratidão. O que é o exercício da gratidão? É olhar para a vida que recebeu e decidir fazer algo grandioso com essa vida recebida. Seria suficiente que os filhos fizessem isso, mas muitas vezes eles tendem a fazer o exercício da retribuição, que gera uma inversão na ordem. Por quê? A ordem, nós vamos falar na próxima aula da ordem ou hierarquia, eu sou pequena diante daqueles que vieram antes de mim. Então, ao tentar retribuir aos pais, esse filho acaba se colocando como grande, e isso traz um grande problema para o relacionamento com os pais. Então, a melhor compensação que um filho pode dar ao seu pai e à sua mãe é pegar aquela vida que chegou até ele e fazer daquela vida algo grandioso, e fazer daquela vida algo que valha a pena, algo que sirva a muitos, algo que não seja somente para existir. Então, se o filho faz isso e ele se atenta para cuidar dos seus pais na velhice, se esses pais precisarem, porque tem muito filho também que quando vê o pai velhinho, nós falamos disso também já em aulas anteriores, então recapitulando, a gente ajuda os pais velhinhos quando eles se tornam dependentes, porque senão também a gente fica tirando a dignidade dos pais idosos como se eles fossem incapazes, e muitas vezes os filhos fazem isso porque eles se sentem em dívida com seus pais. E nós temos que saber reconhecer que essa dívida ela é impagável. Mas como é que eu posso amenizar esse peso nas costas por ter recebido um presente tão grandioso? Eu alivio quando eu pego esse presente e faço dele algo grandioso, e de preferência quando eu consigo passar adiante a vida
através da geração de filhos. Quando nós temos filhos, essa dívida que nós temos para com os nossos pais, ela tende a amenizar drasticamente. Então, aqui você já entendeu, não existe lei do equilíbrio entre pais e filhos. Aqui tem algumas notas que são muito importantes numa aula como essa. A primeira delas é que o filho que não respeita a lei fica sujeito ao fracasso, essa lei do equilíbrio, né? Ele tem que entender que dentro do relacionamento com os pais não tem como manter a balancinha do dar e do receber em igual. Sempre a balancinha vai ficar desfavorável porque os pais deram algo que a gente nunca vai conseguir compensar. Então, o filho que fica tentando fazer essa compensação, ele corre o risco de ter uma vida fracassada, porque aumenta as chances desse filho praticar o amor cego, que nós vimos em aulas anteriores. Então, por amor ao papai, eu pego o destino dele para mim. Por amor à mamãe, eu não me caso para ficar aqui dentro da casa dela, fazendo companhia para ela. Ou seja, tudo na tentativa de retribuir o amor do pai e da mãe. Aí esse filho coloca a sua vida em risco, o seu destino e o seu sucesso em risco. Ele também pode, então, sair do seu lugar de pequeno e querer ocupar um lugar que não é dele. Então, se o papai foi embora, o filho tentando equilibrar, coisa que não deveria, ele vem para o lugar do papai. Então, ele fica casadinho com a mamãe. Tem muitos maridos aí que estão indisponíveis para sua esposa e para os seus filhos porque fazem esse movimento. E por isso que a gente não pode simplesmente julgar esse homem que está com dificuldade de servir a sua esposa e aos seus filhos, porque às vezes essa dificuldade vem desse erro que ele está cometendo, de estar tentando retribuir o amor que a mãe e o pai tiveram, né, por ele, e ele tentando retribuir, ele sai do seu devido lugar e volta e vai ocupar um lugar que não deveria. Só que faz isso inconscientemente, faz isso baseando-se no amor, faz isso porque desconhece essas leis sistêmicas. Então, cabe à esposa ajudar esse marido a sair desse movimento, não tem outro jeito. E o filho que tenta, de toda forma, reequilibrar aí a balança do dar e do receber em relação aos pais, perde força, porque está indo contra uma lei que é natural. É a mesma coisa de, aqui no planeta Terra, onde as coisas são puxadas para baixo por conta da gravidade, a gente tentar jogar algo pesado para cima e ficar forçando ele ficar lá em cima, porque eu quero que fique, porque eu acho digno que ele fique lá em cima. É uma força muito grande que eu vou fazer contra algo que é natural, de voltar para o centro da Terra. Então, leis não são para a gente ficar resistindo. Essas leis naturais são para a gente compreender, perceber a atuação saudável delas na nossa vida quando a gente simplesmente as recebe e as deixa atuar. E aí, uma outra nota importante aqui nesse momento é que a função dos pais é deixar claro isso para os filhos. Então, se você já tem filhos, ou se você chegar a ter filhos, é sua responsabilidade contar para o seu filho que ele não tem que retribuir, né? Que ao passar a vida adiante para ele, você sentiu um grande alívio em relação aos seus próprios pais. Então, passar a vida adiante foi um grande privilégio, foi um grande presente, e ele então está livre dessa obrigação de querer retribuir. Então, você olha para o seu filho e diz: você está livre dessa obrigação. Você não tem essa dívida, você vai ter comigo para sempre, está tudo certo que seja assim. Só me faça o favor de fazer da sua vida algo grandioso, me faça o favor de fazer da sua vida uma vida feliz, que já está de bom tamanho. E se puder, passe-a adiante também, né? Então, para que os pais consigam ter essa postura em relação aos seus filhos, eles, enquanto filhos, precisam, então, ter uma postura adequada em relação aos seus próprios pais. Ou seja, se você, como filha, não consegue ter gratidão para com seus pais e ter a certeza de que essa dívida para com eles é impagável e que tudo certo, e suportar esse peso de ter essa dívida eterna com os seus pais e uma grande gratidão, se você não consegue fazer isso com seus pais, muito provavelmente você não vai conseguir colocar isso para o seu filho de forma tão clara para que ele fique livre e consiga fazer da vida dele algo realmente grandioso e que te alegra e te enche de orgulho.
E aqui, antes de terminar essa nossa aula, é importante rever aqui com você que a lei que baseia a relação entre pais e filhos não é a lei do equilíbrio. As leis de base de toda relação entre pais e filhos são a lei da ordem / hierarquia ou a lei do pertencimento, que nós vamos ver na próxima aula. E para ajudar os filhos a se desenvolverem plenamente, os pais não podem permitir que eles tentem compensar a vida que lhe foi dada como um grande presente.